Foi divulgada ontem, né, a nova pesquisa da Datafolha sobre o cenário eleitoral na capital paulista, né, na maior cidade do país. São 2 cenários e os 2 apontam um empate técnico entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, atual prefeito paulistano. Em um cenário sem o Datena e sem o Kataguiri, o Ricardo Nunes lidera com 26% contra 24%. Quando você inclui o Datena e o Kim Kataguiri, esse cenário se inverte. O Boulos aparece na frente com 24% e o Ricardo Nunes marca 23%. É bom lembrar que essa pesquisa ela foi realizada nesta semana, entre segunda e terça-feira, e ouviu 1.092 eleitores, né? O trabalho contratado pela Folha de São Paulo foi registrado na Justiça Eleitoral. Inclusive tem um número aqui, SP 08145-2024. Matheus, coloca por gentileza na tela o levantamento feito pelo Datafolha sobre o cenário eleitoral em São Paulo. No cenário 1, que é um cenário com o maior número de candidatos, Guilherme Boulos aparece com 24%, Ricardo Nunes aparece com 23%, Datena aparece com 8%, Tabata Amaral, 8%, Pablo Marçal, logo de cara, o influenciador digital já aparece com 7%, Marina Helena, do Novo, 4%, Kim Kataguiri, 4%. Aí outros candidatos citados nesse primeiro cenário, que são o João Pimenta, do PCO, Ricardo Zenesse, do UP, Fernando Fantauzi, do Democracia Cristã, e Altino, do PSTU, aparecem aí com 1%. Esse aí no primeiro cenário. Cenário 2, está aqui na sua tela, aqui à direita. Ricardo Nunes com 26% e Boulos com 24%. Vejam aí que já não aparece o Datena, então nesse cenário a Tabata cresce um pouquinho, ela vai para 9%. O Pablo Marçal cresce 2 pontos percentuais, vai para 9%. Marina Helena também cresce com 6%. João Pimenta, que na primeira sondagem tem 1%, aparece com 3%. E aí também o Altino, do PSTU, e o Fernando Fantauzi, do Democracia Cristã, aparece com 1%. No cenário 1, votos brancos em nulo, ou nulo, né, são 13%. Não sabem ou não responderam, 5%. No cenário 2, em branco ou nulo ou nenhum dos candidatos, representa 15% dos votos. Matheus, pode trazer para cá? Não sabem, são 6%. Então vejam aí que a eleição em São Paulo dá essa dimensão de que é um cenário totalmente polarizado. E outra coisa interessante, outro detalhe interessante dessa pesquisa, é que ela mostra claramente que aquele pedido explícito de voto do presidente Lula em 1º de maio, durante um evento de central sindical, não adiantou absolutamente nada, porque essa polarização aí entre o Nunes e o Boulos, já é algo que a gente já registra há um bom tempo. Então, percebam, né? Vejam aí que esse cenário aí apontado pelo Datafolha, esse recorte, ele aparece depois do Boulos ter feito denúncia, depois contra o Ricardo Nunes, depois do pedido explícito de voto, enfim. Vejam que é um cenário, de fato, delicado ali pro Boulos. E aí tem um detalhe que quando você... Matheus, coloca de novo os cenários, porque eu acho que a gente tem um ponto que é bom que a gente mantenha para a gente refletir isso a partir de agora. No primeiro cenário, você tem os votos da direita sendo fragmentados entre o Kataguiri, Maria Helena, Pablo Marçal, que ele tem esse perfil de direita, e Datena, que é um perfil um pouco de centro, assim, ele é um perfil meio nem-nem. Mas só fazendo um cálculo aqui,
Se você for pegar Datena com 8%, Pablo Marçal com 7%, vou pegar Pablo Marçal, Marina Helena 4%, Kim Kataguiri com mais 4%, são 4, 4, 8, 8, 7, 15. Vejam aí que o Ricardo Nunes ele tem capacidade de avançar nesses votos, enquanto que o Boulos, no máximo, teria condições de avançar em relação aos votos do Datena. E mesmo assim, traz para cá, Matheus, e mesmo assim, é algo que eu confesso que eu questiono, porque o eleitor do Datena, ele tem também um pouco o perfil conservador, ele teoricamente, ele não é um eleitor de esquerda, né? Ele é um eleitor ali que gosta do programa do Datena, gosta do personagem da Atena, mas esse eleitor ele tende a ser um eleitor mais conservador. Então é um cenário muito complicado para o Guilherme Boulos. É um cenário muito complicado, porque ele vincula a imagem dele a um governo, ao governo Lula, que é um governo impopular, apesar de São Paulo ter essa característica de ser uma cidade cosmopolita, mas não é um cenário favorável, não. E o Boulos até agora, nessa fase de pré-campanha, não conseguiu inverter, não conseguiu reverter esse jogo. Ele começou bem, ele começou na frente, ele começou com uma dianteira até relativamente folgada, mas, né, com o passar dos meses, né, com essa caminhada na fase da pré-campanha, essa caminhada com vários obstáculos que o Boulos vem enfrentando, me parece que de fato ele ainda não conseguiu, digamos que ele não conseguiu encantar, esse é o termo, encantar o eleitor paulistano. Então tá aí, mais um levantamento feito pelo Datafolha sobre a disputa eleitoral lá em São Paulo. Tem outros dados aqui, ó, deixa eu colocar um outro dado aqui, Matheus, não sei se você vai conseguir puxar rapidamente algum ilustra do Boulos ou do Nunes, mas o levantamento do Datafolha também faz uma sondagem espontânea. O que é a sondagem espontânea? É aquela em que, olha, você vai votar em quem para prefeito? Aí o camarada, ele já responde. Na espontânea, o Boulos tem 13% e o Ricardo Nunes tem 9%. É um empate é um empate técnico, né? Porque você tem a margem de erro, se não me engano, acho que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. 3 pontos para mais ou para menos. Então, dentro da margem de erro, então você teria aí um empate técnico, né? Porque o Ricardo Nunes pode variar de 6 até 12 e o Boulos poderia variar de 10 a 16. Então, ali no limite, né, da margem de erro. Mas olha só que dado interessante. Tabata Amaral, ela aparece com 1% dentro da pesquisa espontânea e o Pablo Marçal já aparece com 1% com o mesmo patamar do Kim Kataguiri. Então vejam aí como é que esses nomes aparecem até relativamente bem. Agora, na espontânea, 61% dos eleitores paulistanos não têm a mínima ideia em quem eles vão votar nas eleições de 2024. Então, é um cenário aí interessante assim, na corrida eleitoral para o governo de São Paulo, tá bom? E tem muita coisa, olha, tem muita coisa para acontecer, porque o Jair Bolsonaro tem interesse direto na eleição do Ricardo Nunes, mas Ricardo Nunes ele não quer aparecer diretamente vinculado com o ex-presidente da República, a gente não tem ideia do quão essa vinculação pode afetar ou não a imagem do Ricardo Nunes. Também é preciso ver também como vai ser a campanha do Pablo Marçal, se de fato ele vai disputar a prefeitura de São Paulo, ou seja, qual vai ser a postura da Tabata Amaral, ela vai manter ou não essa pré-candidatura, o PSB, que é um partido alinhado ao presidente Lula, alinhado ao PT, ou seja, tem muita coisa para acontecer ainda na disputa pela prefeitura de São Paulo.